Olá, eu sou Andréa Gentilini, sommelier e diretora financeira da BSRS e empreendedora no mundo do vinho. Hoje eu vou comentar com você sobre uma bebida que sempre esteve associada às celebrações, às comemorações ou a coquetéis, que são os espumantes. Vem então comigo nessa jornada de borbulhas distintas e sabores inconfundíveis. Primeiramente, o que é um espumante? Bom, de acordo com a legislação brasileira, um vinho é considerado espumante quando contém gás carbônico, que ele é proveniente exclusivamente da segunda fermentação do vinho. E essa fermentação pode ocorrer dentro de uma garrafa, que é o que nós chamamos de método tradicional, ou em tanque, que é o método Charmat. O vinho normalmente deve ter graduação alcoólica entre 10% e 13% e pelo menos 4 atmosferas de pressão. Bom, citamos aqui brevemente dois métodos mais conhecidos pelo qual obtemos as borbulhas do vinho, que é o método tradicional e o Charmat. Cada um deles, obviamente, ele fornece diferentes características, são mais aromáticas, gustativas ao final do vinho. Portanto, o que a gente vai fazer agora é entender um pouco mais do perfil dos vinhos resultantes desses processos que eu mencionei, assim como o método Asti. Bom, o método tradicional, também conhecido como champenoise, como já diz o nome, é o método utilizado pela produção de champanhe. As uvas são colhidas à mão e devem ter aí um teor de açúcar mais baixo do que para os vinhos tranquilos, e podem também ser colhidas um pouco mais cedo em regiões mais quentes. Já o método Charmat é relativamente parecido com o método tradicional, porque em ambos ocorrem duas fermentações. Qual que é a diferença? Nesse caso, a segunda fermentação pelo método Charmat é feito dentro de um tanque de inox, o que ajuda a preservar esse caráter da fruta, permite maior controle de temperaturas, facilita a remoção das leveduras no final do processo. Dessa forma, o vinho não fica descansando em contato com as borras, portanto, o resultado, nesse caso, é um espumante mais frutado, com notas mais cítricas, frutas brancas, massa verde, pera, pêssego, também algumas notas florais como o jasmim. Segundo a legislação brasileira, para o espumante, o vinho deve passar por duas fermentações, mas também existem outras formas de se obter as borbulhas com apenas uma fermentação. É o que nós chamamos do método Asti, mais utilizado para a produção do famoso espumante moscatel. Esse se difere dos anteriores porque ele tem apenas uma fermentação alcoólica. O moço da uva é colocado num tanque de inox pressurizado. Agora que já falamos sobre os métodos, vamos para os estilos. Alguns termos nos rótulos que podem te ajudar a identificar melhor o estilo de cada espumante. Como explicamos, o vinho passa por duas fermentações completas, o que resulta, ao final, um vinho bem seco. A partir disso, o produtor ele vai decidir se mantém o vinho seco ou se ele adiciona alguma dosagem de um licor de expedição, que aí faz com que ele ajuste esse nível de açúcar. No que diz respeito a residual de açúcar, a gente tem as seguintes classificações no Brasil. Primeiro é Brut Nature, ou seja, nenhuma dosagem adicional de 0 a 0,3%, 0 a 3 gramas de açúcar por litro residual. A segunda classificação é Extra Brut, de 0 a 6. Depois a gente tem o Brut, que é de 0 a 12 gramas por litro de açúcar residual, o Extra Sec de 12 a 17, o Sec, que não é muito usual, de 17 a 32 gramas, o Demi-Sec de 32 a 50 gramas e o Moscatel Doce, que é acima de 50 gramas de açúcar residual por litro. Bom, agora que já entendemos sobre as principais noções de espumantes, vamos para a parte mais interessante, que são as harmonizações com os pratos de final de ano. Talvez nem todos saibam, mas os espumantes são os grandes coringas para as harmonizações. Eles são ótimos porque a soma do gás carbônico e a acidez presente ajuda a limpar o paladar, elimina o excesso de gordura e os sais. Para o Natal, quando geralmente se opta por carnes de aves, como peru, chester, frango, escolha um espumante tipo Brut. Com as refeições em geral, essa é a categoria mais indicada, porque ele vai bem com a ceia e a espera da chegada do Ano Novo, no qual a carne suína costuma ser a preferida. Agora, se você já tiver frutos do mar, siga com o Brut ou com o Extra Brut. E já os moscatéis e os demi-sec, por serem mais doces, eles vão combinar muito bem com pratos com algum dulçor. Eles vão muito bem com sobremesas, harmonizam com pratos agridoces, com molhos e gorduras, nos casos dos primeiros, com pratos com frutas
ou no segundo caso com pratos mais adocicados. Os espumantes são tão versáteis que eles podem facilmente sair do campo das harmonizações para ingressar no campo da coquetelaria, como drinks, como clericot, um Aperol Spritz ou um Bellini. Agora que você já tem todas essas dicas, está pronto para fazer as melhores escolhas de bebidas para o final de ano. Então é só fazer a listinha de compras, se preparar para brindar em grande estilo. Um ótimo Natal e ótimas festas para todos vocês!